Fala galera, sou o instrutor Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como realmente você se tornar um lutador fisicamente mais forte. Bom, eu sou formado em Educação Física na modalidade de bacharelado, sou instrutor de Krav Maga, sou instrutor de Jiu-Jitsu, sou treinador de boxe, então eu lido tanto com a parte teórica como com a parte prática. Eu já reforço que é uma coisa muito importante que você tenha um acompanhamento correto. Aqui é mais para ter noções e corrigir alguns erros mais relacionados à biomecânica ou estratégias de periodização de treinamento, por exemplo, tá? Hoje, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas hoje que a gente está gravando, por lei, o seu treinador de artes marciais ele não precisa ser formado em educação física. E às vezes o seu treinador de musculação, por exemplo, né, que ele é formado em educação física, ele talvez não tenha muita noção de luta. Por isso que às vezes fica muito difícil você conciliar tudo e ter um alto rendimento, uma preparação física boa. Então hoje eu vou tentar fazer uma reflexão e mostrar alguns pontos importantes que talvez te ajude, seja você aluno, praticante ou então treinador. Bom galera, para ficar mais didático para você que está assistindo, eu vou dividir de duas formas: os treinos mais globais e treinos específicos de luta. Falando de maneira global, seria o que? Você melhorar o seu nível, por exemplo, de aptidão cardiorrespiratória, usando, por exemplo, corrida, pulos de corda, você fazer um trabalho, às vezes, muscular, de, por exemplo, elevação lateral, sabe, na parte de musculação, fazer rosca direta, rosca alternada, utilizar de barra fixa. Isso seria global, porque ele não está mexendo com nada específico na parte de luta. Você vai ter ganhos significativos correndo, fazendo uma musculação por conta, mas ele não, de maneira direta, está interferindo no seu treino de luta, por exemplo. O treino específico, que é aí que a gente começa com a parte de especificidade, é a especificidade do seu treino. Qual modalidade você luta? É uma luta de grappling, por exemplo, de jiu-jitsu? Então você precisa o quê? Ter puxadas mais fortes. É uma modalidade de striking, por exemplo, karatê, kickboxing, você precisa ter uma potência muscular para golpear. Como que a gente trabalha com isso? Então, beleza. Eu deixei claro, então, que se você de fato tiver um treinamento, né, alguém montou um treino muito eficiente para você de corrida, ficar pulando corda, fazer polichinelo, você vai ter uma melhora de aptidão cardiorrespiratória, por exemplo. Perfeito. Mas isso será que vai interferir diretamente num sparring ou num campeonato seu ou então para a rua? Aí que começa a mudar a questão. Um nadador, para ele ser muito mais rápido, ele faz o quê? Ele fica muito mais tempo na piscina, mas isso não impede que ele faça uma bike depois ou um trabalho na esteira. É aqui que entra a parte que você pode correr na rua, com certeza. Só que se você luta, você precisa do seu metabólico, você precisa realmente do seu cardio na parte de golpe. Então, por exemplo, o que eu vou demonstrar aqui no pneu? Você pode fazer alguns rounds, né, por exemplo, sei lá, 2 minutos, 5 minutos, e você não para de golpear, por exemplo, e você vai se mexendo. Então eu vou lá e começo a golpear. Quando eu vejo, eu já começo a ficar um pouco mais cansado. Isso aqui é um trabalho específico do que? De golpear. Eu não estou correndo na rua, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo algo específico de luta. Além de ser muito bom para minha aptidão cardiorrespiratória, eu estou me acostumando, ou seja, o meu sistema nervoso está totalmente trabalhando nos golpes, mesmo quando eu já cansado de realizar os mesmos. Seguindo a mesma lógica, eu posso também trabalhar a potência dos meus golpes, sejam chutes ou sejam socos, nesse saco de porrada de pneu, por exemplo. Então, ao invés de fazer rounds em que eu só estou trabalhando mais a velocidade do meu cardio, eu posso tentar fazer o quê? Ficar envergando o pneu com a potência do meu golpe. Eu começo o quê? Trabalhar a potência do meu soco. Percebe que, às vezes, o trabalho que eu tenho de realmente pegar, fazer um trabalho muscular na academia é um, mas às vezes eu não estou fazendo um trabalho exatamente de luta. Aqui é o que você vai acabar utilizando o quê? Numa luta, num sparring, num campeonato. O que eu vejo em muitas academias é que às vezes eles tentam então pegar essa parte de treinamento resistido com pesos, por exemplo, e eles querem realizar com um movimento específico de luta. E aí que acontece às vezes alguns erros que fica muito mais fácil de você se lesionar. Você já deve ter visto, você já deve ter treinado, você já deve ter passado para os seus alunos, que eu pego, por exemplo, esse halter tem 6 kg, não é muito, mas para golpear, ele talvez me machuque futuramente. Você deve ter visto isso, a pessoa fica em guarda, a pessoa fica o quê? Por exemplo, trabalhando jab direto, aí eu começo a acelerar, eu começo a deixar mais forte, aí você fala, pô, meu soco está ficando muito mais forte. Só que o que está acontecendo de fato? Quando eu estou com o halter e estou fazendo isso, o halter está fazendo pressão para onde? Para baixo. E eu estou querendo trabalhar esse vetor de força. Percebe que às vezes não faz muito sentido? Isso talvez
danifique, talvez te lesione no futuro, principalmente com altas cargas. Dá para você utilizar essa mesma estrutura de peso fazendo uma coisa que não seja tão danosa para as suas articulações, que é o quê? Segurar o halter e permanecer, por exemplo, em guarda. Aqui você já está fazendo um trabalho muscular fantástico, o bíceps está trabalhando, né? O ombro está trabalhando tudo em isometria, isso cansa, né? Você já trabalha a sua guarda, você pode fazer o quê? Trabalho de movimentação, meio avanço, meio recuo, e aí é legal porque você sabe que você está preservando a sua articulação aí como um todo. Quer fazer esse trabalho de soco? Dá para mudar com elástico ou no crossover da academia, eu vou mostrar. Por exemplo, aqui eu improvisei para mostrar para vocês, coloquei esse elástico treinando aqui no Mundial, né? Você pode colocar ele mais alto, você pode colocar ele mais baixo. Aqui, por exemplo, muito comum no karatê, você deixa em guarda e você vai trabalhando o seu soco, né? Você pode fazer a mesma coisa numa aula de boxe. Por exemplo, você sobe no seu crossover da academia, deixa ele mais ou menos alinhado aqui e você faz o quê? Vai trabalhando o seu direto, então eu mudo de base e fico fazendo direto. Percebeu? Assim você preserva a sua articulação e você trabalha a potência do seu golpe. Afinal de contas, você está fazendo um movimento contrário. O elástico está puxando você para cá, então você vai forçando o seu soco. Último tópico que eu queria mencionar é a parte de calejamento. Já que a gente está falando de como se tornar fisicamente mais forte, e envolve muito você também não sentir dor em um combate, novamente, seja na parte esportiva ou seja de fato para a defesa pessoal, o pessoal faz muito calejamento. De duas formas mais comuns, que é o que? A parte dos membros, né? Então vou usar o membro superior, membro inferior, ou seja, a estrutura óssea que eu vou querer calejar, ou aqueles treinos em que eu faço um treino de absorção na linha do abdômen, por exemplo, no peito. Ambos você pode fazer, tá? Mas eu já vi também muita academia fazendo de um jeito errado, que é o que? Você de novo está ficando mais suscetível ao tipo de lesão e às vezes uma lesão de caráter permanente, né? Então como que corrige isso? Aqui a gente tem um pneu. Você quer calejar a sua canela, por exemplo. Você pode utilizar uma estrutura fixa, só que é muito mais adequado, né, que você utilize uma superfície que ela aguente o impacto, que ela vibre de acordo com a pressão. Exemplo, o pneu. É legal porque ele é relativamente duro, mas você sabe que ele também é mole. Então eu vou treinar minha canela no chute, por mais que machuque no começo, não está muito acostumado, percebe que o pneu ele dobra junto, ele não fica fixo como, por exemplo, uma parede. Esse é o jeito mais saudável para você fazer isso, ter as microlesões corretas. Beleza, absorção, por exemplo, de abdômen, é muito comum, então o pessoal vai lá, coloca a luva, a pessoa vai lá, golpeia, ou então dentro do Kung Fu, que a gente chama de Iron Jacket, né? Camisa de ferro, jaqueta de ferro, em que você faz calejamento com bastão, com outros tipos de equipamento também, aí tem um monte, né, que você vai e vai golpeando. E aí, até que ponto que isso é bom, faz bem ou não? Novamente, se você faz isso sempre, por exemplo, todo dia, talvez você comece a ter o quê? Danos estruturais nos seus órgãos. Não é interessante. Hematomas que você acaba de fazer esse treino, amanhã você vai fazer um treino de sparring, a pessoa começa a golpear, de novo, não é interessante. Por mais que às vezes você nem esteja sentindo dor, os seus órgãos, eles às vezes estão tendo algum tipo de dano que você não consegue ver ou não é perceptível, simplesmente com o seu sentimento. Ah, não, mas eu não estou com dor, não estou com nada. Novamente, vai fazer isso? Faça, sei lá, uma vez na semana e vai equilibrando a intensidade que você faz isso. Bom, galera, foi esse o vídeo de hoje. Tem muito mais assunto que dá para falar, né? A diferença de preparação física para musculação, um treino de hipertrofia para um treino de força, enfim, aí tem muita coisa que dá para falar e é legal porque aí você pode deixar aí nos comentários também, tá? Cada dia sai muito estudo nessa parte de educação física, na parte de treinamento, seja de artes marciais ou outras modalidades. Então, a gente vai reinventando sempre métodos diferentes de treinamento para máxima eficiência de você, lutador, né? Seja realmente para situações de defesa pessoal, seja para um esporte, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante que você consiga alinhar esses dois tipos de treino, tá? Porque não é só eficiência, é você estar mais seguro, menos lesão, é isso que a gente busca, tá? Então, sempre procura realmente ter esse tipo de acompanhamento para você preservar sempre a sua saúde, fechou?